Olá, tudo bem? Sou Haroldo Ribeiro, leigo da Igreja Católica. O que devemos fazer para entender a vontade de Deus? Isso é o que nós vamos ver na liturgia da palavra de hoje, dia 8 de setembro de 2019. A liturgia começa com o livro da sabedoria, que provavelmente foi escrito pelo rei Salomão, 10 séculos antes de Cristo, quando ele pergunta justamente isso: qual homem consegue entender os desígnios de Deus? E ele diz no final que se não fosse Deus que enviasse para nós a sabedoria e o Divino Espírito Santo, jamais nós, seres humanos, presos às coisas terrestres, conseguiríamos entender os desígnios de Deus. Na carta que São Paulo envia a um dos chefes das sinagogas de Jerusalém, ele envia de volta para esse chefe da sinagoga chamado Filemo, um ex-escravo dele, Onésimo, que agora tinha se convertido ao cristianismo e que cuidava de Paulo na prisão, e Paulo reconhece já que estava muito velho e achava conveniente devolver para Filemo aquele ex-escravo agora como irmão cristão. E ele pede para Filemo tratar a Onésimo como sendo a ele próprio, como sendo o seu próprio filho. E ele fala que Onésimo seguramente vai servir aquele chefe de sinagoga, Filemo, agora sendo um pregador da fé cristã. E Lucas narra uma passagem de Jesus Cristo quando estava com a grande multidão indo para Jerusalém, e Jesus se volta para aqueles discípulos e ele fala: aquele que quiser realmente ser o meu discípulo, há que renunciar a tudo, a todas as coisas. Há que renunciar ao pai, à mãe, aos filhos, a toda a família e também renunciar a si mesmo. E ele coloca duas questões: qual a pessoa que construiria uma torre e antes de fazer a base da torre não viria todo o custo necessário para que a torre fosse construída até o seu final, para não correr o risco de a torre ficar pela metade e as pessoas começarem a zombar daquela pessoa. E ele também coloca qual o chefe dos exércitos não viria, quantos soldados seriam necessários para enfrentar o inimigo, antes que se deparasse com a tropa inimiga, verificando que tem muito mais soldados do que era ele. Em vez de então enfrentar aquela tropa inimiga, deveria negociar a paz. E Jesus conclui dizendo: aquele que quiser me seguir, há que renunciar a tudo. Meus irmãos, qual é a conclusão que eu tiro da liturgia da palavra de hoje? Primeiro, seguir o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. As nossas atitudes, portanto, devem ser colocar Deus como a nossa primazia, como a nossa prioridade. Antes de a gente valorizar as coisas que nós temos, inclusive a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho e as coisas materiais que nós temos, devemos colocar na nossa atitude do dia a dia, na nossa prioridade, colocar a Deus. E como devemos fazer isso? Pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ilumine, dando a nós a sabedoria, para que a gente tenha a capacidade de discernimento e priorizar no nosso dia a dia, na nossa caminhada rumo à nossa vida eterna, colocar Deus sempre como nossa prioridade. E fazendo isso, Deus vai nos retribuir, Deus vai nos dar ou continuar dando tudo que nós precisamos para construir a nossa caminhada rumo à nossa vida eterna. Então, que essa semana seja uma semana com a presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, junto de nós, para que nos dê sabedoria e possamos colocar sempre a Deus como nossa prioridade. Amém?